Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao trabalho de hoje, nesta oportunidade, estudando a carta de Sardes, no livro de Apocalipse, né? No capítulo 3, nós vamos encontrar esta carta à igreja de Sardes. Como nós temos estudado, estas cartas são importantes para o reconhecimento das mensagens que o Senhor Jesus, por meio de um anjo, entregou ao apóstolo João para que ele mandasse às 7 igrejas da Ásia, igrejas que foram escolhidas pelo próprio Senhor. E nós vamos fazer a leitura, então, de Apocalipse 3, de 1 até 6. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia, a manifestação do teu amor para conosco, e pedimos ao Senhor que nos abençoe no estudo desta palavra que nós recebemos pela ação do teu Santo Espírito. Oramos pedindo manifestação de graça, de misericórdia sobre a igreja do Senhor e o despertamento necessário para uma vida reta na tua presença. Fala ao nosso coração, desperta-nos para as obras que o Senhor tem para realizarmos. Nós te pedimos e agradecemos por todas as tuas bênçãos, pelas bênçãos sobre as nossas famílias e, sobretudo, sobre a Igreja do Senhor. Abençoa a vida dos pastores, cuida de cada um deles para que eles sejam fiéis ao Senhor e para que eles possam ministrar a Igreja com fidelidade. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Este texto, irmãos, é separado no livro de Apocalipse, né? Naquela escritura final da Bíblia, né? Livro de Apocalipse, como a carta à igreja em Sardes. E é verdadeiramente um recado forte que o Senhor Jesus está dando
a igreja em Sardes. Sob a perspectiva de igrejas históricas, existem muitas igrejas, as igrejas existentes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas verdadeiramente existiram no tempo, no espaço. Geograficamente, os seus locais podem ser encontrados, e a história demonstra que essas igrejas foram igrejas do primeiro século, e com o passar do tempo, essas igrejas tiveram alguns problemas, né? Problemas particulares de cada igreja e típicos de cada igreja. Nós já falamos sobre isso em outros estudos. E sob essa perspectiva de igrejas históricas, então, existentes, temos a igreja de Sardes, que muitos crentes desta cidade não conheciam muita coisa do Velho Testamento. Era uma igreja da Ásia, né, da Ásia, capital da província da Lídia, e era uma igreja que, nesta cidade, se formou a partir da pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. E então esta igreja existiu, mas eles não conheceram as diferenças entre Moisés e Cristo. E a gente, nesse sentido, conhece que eles consideravam Moisés como legislador e Cristo como executor da lei, e a ela sujeito. Isso não, não pode ser levado ao pé da letra, porque Cristo, nesta perspectiva da igreja de Sardes, um grupo na igreja de Sardes, nessa perspectiva, Cristo seria executor universal da lei mosaica em todas as nações. E Moisés seria primeiro, Cristo seria subordinado a ele. Mas o autor da carta aos Hebreus demonstra exatamente o contrário. Jesus Cristo, como herdeiro, é superior a Moisés. E nós estamos vendo essa declaração apresentada aqui nessa carta de Paulo, nessa carta de João, né? O Apocalipse aqui, a carta à igreja de Sardes. João demonstra que Jesus é o herdeiro e dono de todas as coisas. Ele é o dono da casa de Deus, que é o povo de Deus. Então, nessa versão aqui que nós temos em mãos, o autor está lembrando que verdadeiramente Jesus Cristo é superior a Moisés, demonstrando claramente que Moisés é servo e que Jesus Cristo é filho, dono, herdeiro de todas as coisas e dono de todas as coisas. E o executor aqui, o, o escritor aqui desta carta à igreja de Sardes, que é o próprio Jesus, ele fala claramente que
aqueles que saíram do Egito caíram no deserto. Né? Faz parte da história do povo de Israel que aqueles que caíram no Egito, saíram do Egito, eles não entraram na terra de Canaã. Eles caíram mortos no deserto. Por isso mesmo é que durante 40 anos eles peregrinaram no deserto sem entrar na terra de Canaã. E eles saíram do Egito caindo no deserto por sua incredulidade e sem alcançar a terra prometida. O problema era grave, o problema na igreja de Sardes era grave. A igreja se compunha de grande grupo de crentes nominais, que tem nome de quem vive, mas está morto, né? O que estava acontecendo ali em Sardes pode ter sido um problema semelhante ao que aconteceu na igreja em Esmirna. Na cidade de Esmirna se estabeleceu o culto ao imperador. E o culto ao imperador exigia adoração ao imperador como um deus. E a igreja de Esmirna permaneceu absolutamente firme. Tanto é que ela não tem nenhum tipo de repreensão e tem elogio da parte do Senhor Jesus. E então a igreja de Esmirna foi uma igreja que suportou perseguição por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e por recusar-se a adorar o imperador. Mas a igreja de Sardes, onde também havia um templo para adoração ao imperador, havia um imperador que tinha auxiliado a recomposição da cidade após um terremoto, e em homenagem a ele foi erigido um templo em que o imperador era adorado e tinha seu sistema sacerdotal, e ele era tido como um deus verdadeiro, né? Um deus real e adorado ali. Havia alguns crentes, um grupo de crentes da igreja de Sardes que estava caindo neste engano de também participar do culto de adoração ao imperador. E por isso o problema era grave. A igreja se compunha de um grande grupo de crentes que eram crentes nominais, crente apenas de nome, e que o texto diz: tens nome de quem vive, mas estás morto. Os israelitas do, do Velho Testamento fracassaram em obedecer à lei de Moisés e pereceram, né, no deserto, porque eles não andaram em obediência à lei de Moisés. Qual a esperança que podia haver para os que menosprezassem a palavra de Cristo? Se aqueles que menosprezaram a palavra de Moisés ficaram prostrados no deserto, e aqueles que desprezarem a palavra de Cristo, que é superior a Moisés, que é o filho, enquanto Moisés é servo, então, como que ficaria esta situação? É isso que é o assunto principal da carta, né? Então, o texto está dizendo ao anjo da, da igreja em Sardes. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja, para a maioria dos intérpretes, é o pastor da igreja, né? Porque verdadeiramente quem ministra na igreja não é um anjo. Quem ministra na igreja é um mensageiro.
A palavra anjo, angelos, significa mensageiro. A palavra grega, que é traduzida para anjo, na verdade, significa mensageiro, porque os anjos são mensageiros, né? Mas, nesta condição aqui, está sendo chamado a atenção para o pastor da igreja, né? É ele que recebe essa carta, e todas as vezes que recebe essa carta, ele recebe, a carta é trazida no singular, que é para uma pessoa. Essa pessoa vai aplicar a palavra na, na igreja e vai levar a igreja a se arrepender e a obedecer a palavra do Senhor. Então, o anjo que está na igreja, né, ele deve receber essa palavra, porque ela vem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. 7 Espíritos de Deus, significando verdadeiramente a plenitude do Espírito, né? No Velho Testamento, nós encontramos no livro de Isaías essa manifestação. Não quer dizer que o Espírito Santo, que são 7 espíritos, na verdade, né? Que o Espírito Santo é composto de outros 7 espíritos, mas o Espírito Santo exerce essas funções especiais, né? Espírito de sabedoria, de discernimento, de inteligência, espírito de gozo, de paz, de alegria, espírito de salvação. Então, o texto de Isaías mostra que esse espírito tem essas funções de demonstrar essa amplitude e plenitude da ação do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo diz? Os 7 Espíritos de Deus, né, que são espírito, são manifestações do Espírito Santo, e as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Na visão que nós temos aqui no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, a visão que João teve da pessoa de Cristo, ele tinha na mão direita 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E as 7 estrelas são os 7 mensageiros das igrejas, os 7 mensageiros que foram mandados para as igrejas. Então, na verdade, as mensagens que estão sendo enviadas são mensagens que vêm por intermédio desses mensageiros, mas elas todas são mensagens que estão na mão e sob o poder do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz então que conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. O texto é muito claro, né? É, Jesus está falando com o pastor da igreja de Sardes, e a igreja está vivendo uma farsa. Ela tem nome de quem vive, mas está morto, né? Porque ali na igreja tem adoração ao, ao imperador. E houve, nessa época, na igreja de Sardes, um movimento, né? Um movimento, porque
Jesus conclamou a igreja a ser vigilante. No versículo 2 nós encontramos, né? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isto é, ele está dizendo ao pastor que o pastor deveria ser um homem que vigiasse, que ministrasse adequadamente a palavra e que ministrasse diligentemente a palavra, e, essa ministração era para ele ser vigilante, consolidando o resto que estava para morrer, isto é, há muitos que estavam para morrer na perseguição, muitos que estavam para morrer por causa da incredulidade também. Ele fala que era para serem consolidados. Então, a palavra está confirmando que Jesus não tinha achado íntegras as obras na presença de Deus. Então, o texto está demonstrando que Jesus está procurando procurando estimular, servir de estímulo àquele pastor para que ele salve, para que ele haja pregando a palavra de modo que ele restaure a vida espiritual de muitos que estão ali para morrer, né? E para morrer aqui pode ser nos dois sentidos. Um sentido espiritual, em que as pessoas vão se afastar de Cristo, ou no sentido físico, né? Sentido normal, sentido natural, literal, que é as pessoas morrerem por causa da perseguição do, do imperador. Então, porque quem não obedecia ao culto ao imperador era perseguido e aí até morto, né? É desse mal que o, o pastor da igreja deveria agir, livrando os crentes dessa situação. E então o texto nos chama a atenção e diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Está chamando a atenção do pastor para que ele preste atenção na palavra do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que ele recebeu e ouviu? Ele era um pastor, com certeza ele ouviu a palavra de Deus por intermédio de algum dos discípulos de Cristo. Então, ele deveria se lembrar daquilo que ele tinha recebido. E aí, a ordem que é dada a ele é: guarda aquilo que recebeste e arrepende-te. O arrependimento é uma necessidade, né? Para voltar aos caminhos do Senhor, é preciso de arrependimento, é mudança de comportamento que vem de uma mudança de mente. A pessoa muda o entendimento, muda a mente, muda a compreensão das coisas de Deus, e ele olha para si mesmo e vê que ele está afastado da realidade de Deus. Então, ele se submete ao Senhor e se arrependendo dos seus pecados. E aí ele, arrependido dos seus pecados, ele dá início a uma nova vida. E é isso que está sendo falado para o líder da igreja de Sardes. Arrepende-te, né? Guarda a palavra que eu tenho falado, e que você tem ouvido, e arrependa-se.
né? Porquanto, se não vigiares, agora é uma advertência, se não vigiares, virei como ladrão. Virei como ladrão. Jesus já tinha dito isso em Mateus, em Lucas, né? Que ele viria, que ele virá como ladrão. Virei como ladrão, quer dizer, inesperadamente. Inesperadamente. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Que hora virei contra ti. Não conhecerás. Então, está dizendo para a igreja que a igreja precisa acordar, ser dirigida adequadamente pelo seu pastor, que deve ser um homem vigilante e que ensina a palavra do Senhor, e que ele deve prestar atenção e vigiar sempre, porque ele não sabe que dia que vai ser o dia da vinda do Senhor Jesus. Mas há um elogio, né, a essa igreja, aquele grupo pequeno que permaneceu fiel. Há um elogio. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Havia um grupo em Sardes que se comportou como a igreja de Esmirna. Só que a diferença é que a igreja de Esmirna ficou inteiramente, completamente, todos os crentes permaneceram fiéis. E aqui na igreja de Sardes, um pequeno grupo apenas, né? Esse pequeno grupo era um grupo que permaneceu fiel ao Senhor, pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, né? Que contaminar as vestiduras, né? Vestiduras brancas é não sujar as vestiduras, né? O pecado suja a nossa vida espiritual, a nossa vestidura branca, né? O pecado nos leva a esse tipo de situação. E as pessoas não contaminaram as suas vestiduras, e eles, como prêmio, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eles não permaneceram no pecado, eles aboliram o pecado da sua vida, não receberam, não permitiram receber influência da, do, da, daqueles que estavam adorando o imperador, e por causa disso, Jesus vai dar a eles o galardão, e o que faz parte desse galardão é Jesus permitindo que eles estejam com ele e andem com ele com vestiduras brancas, né? Então, isso é uma bênção maravilhosa. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E não jamais, né, nenhum modo apagarei seu nome do livro da vida. Isto é, não há nenhuma condição que permita que o nome do livro seja apagado do livro da vida. Não há nenhuma condição. Essa expressão é usada para manifestar a força dessa decisão. O livro da vida é o livro onde estão escritos os nomes dos salvos, e todos os nomes ali escritos são nomes de pessoas que foram salvas, porque o livro foi escrito antes da fundação do mundo. Então, nós sabemos que Deus escolheu pessoas para salvar essas pessoas, e pela sua graça, pela sua misericórdia, essas pessoas vão permanecer com o nome escrito no livro da vida. Pelo contrário, não, o texto está dizendo, pelo contrário, eu jamais apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então,
essas pessoas serão reconhecidas por Deus e pelos seus anjos como servos do Senhor Jesus Cristo, e eles estarão permanentemente com o Senhor. Então, esse é, é a recompensa para o vencedor, né? O galardão para o vencedor. E então o texto nos ensina que há vantagens, há bênçãos para aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus e evitando a idolatria, evitando o culto a entidades espirituais, evitando o culto de santos, evitando o culto a personalidades, porque tudo isso é idolatria e incredulidade, né? Assim como nas cartas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, nós vimos os elogios, a crítica, a instrução, as promessas. Na carta a Sardes também existem essas características. O elogio que a carta, que a igreja de Sardes recebe é que alguns têm sido fiéis. Esses alguns que têm sido fiéis, historicamente, né, porque essas igrejas são também igrejas proféticas, no sentido de que elas fazem uma visão dos períodos históricos da igreja, né, essas cartas se referem a períodos históricos da igreja, profeticamente, né, indicando o que seria, o que vai acontecer nesses períodos, e profeticamente revelando um pouco da história da igreja cristã, desde o primeiro século até onde nós estamos hoje. Então, essas igrejas representativas de períodos da história da igreja, elas têm recebido elogios. A igreja de Sardes, mesmo complicada, ela recebeu um elogio. Qual que é? Alguns têm sido fiéis. E essa, para muitos estudiosos do livro de Apocalipse, essa igreja representa a igreja reformada, a reforma protestante, período em que houve um despertamento espiritual, um arrependimento genuíno e um grupo pequeno, mas eficaz na sua crença, resolveu se postar contra a Igreja de Roma. Então, Lutero, Calvino, Melancton, João Usa antes, Erasmo de Roterdã e alguns outros nomes importantes nesse cenário, eles se levantaram contra a Igreja de Roma, o que produziu a igreja chamada protestante, né? Essa igreja protestante é que tem sido a guardiã da verdadeira fé nos tempos modernos. Mas a igreja de Sardes recebeu uma crítica. A crítica é que ela estava morta e dizia que estava viva. Uma igreja morta, não é? A igreja que estava comprometida com o culto idólatra, com o culto ao imperador. E uma igreja que deixou de lado a palavra do Senhor e passou a ter um comportamento idólatra em relação ao culto ao imperador. Então, é uma igreja que se dividia entre o culto a Deus, a Jesus Cristo e o culto ao imperador. Era uma crítica que foi feita a essa igreja.
ela recebeu uma instrução. A instrução é: arrepende-te, fortalece o que ainda fortalece aqueles que ainda restam. Então, a igreja recebeu a crítica orientando-a a arrepender-se completamente, a renunciar ao pecado, a mudar de vida, né? Arrependam-se. E essa instrução foi dada pelo Senhor Jesus a essa igreja, ao anjo da igreja, né? Ao qual João escreveu esta mensagem. E é uma igreja que recebeu promessas. Promessas. A partir do arrependimento, da mudança de vida, do retorno à palavra de Deus, porque arrependimento traz não novidades, mas retorno à simplicidade, à verdade, ao verdadeiro teor do Evangelho de Jesus Cristo, né? Reconhecer o verdadeiro teor do Evangelho e acreditar nessa construção evangélica e militar na pregação desse Evangelho. Então, o, o Evangelho foi pregado e a igreja em Sardes recebeu essa orientação, né? Que ela se arrependesse e fortalecesse a vida daqueles que restavam, né? O resto que tinha lá, para que ninguém se tornasse idólatra, adorador de deuses falsos. E a promessa que foi dada aos crentes. A promessa é uma promessa interessante. Os fiéis serão honrados diante do Pai, serão reconhecidos diante do Pai, serão como que apresentados com honra diante do Pai e vestidos de branco, né? Vestidos com a mesma roupa, com o mesmo tipo de roupa de Jesus, justificados, pois, pela fé e lavados no sangue do Cordeiro, terão as suas vidas transformadas, suas roupas brancas, e eles estarão vestidos de branco diante do Senhor. Finaliza a carta um texto que é chamativo de atenção. Todas as igrejas recebem este tipo de, de, de chamamento de atenção, esse tipo de palavra de avivamento, né? De palavras que um atalaia, um vigilante está falando para a igreja, né? Palavras que são palavras de exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante notar que, embora o Espírito fale a cada igreja, toda, para toda igreja termina assim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando para Éfeso, manda que o Espírito, que se ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando para
Esmirna, mesma coisa. O Espírito diz às igrejas. Ele está falando para Pérgamo e termina dizendo, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando para Tiatira, mesma coisa que o Espírito diz às igrejas. De tal forma que nós podemos entender que a mensagem para cada igreja é mensagem para a igreja toda. A mensagem para cada igreja local, é uma mensagem para aquela igreja local e é uma mensagem para todas as igrejas também e todos os crentes de todos os tempos. Portanto, nós somos chamados a atenção aqui para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito Santo diz à igreja de hoje? Nós vamos ver isso na igreja de Laodiceia, mas o que o Espírito Santo diz à igreja hoje é que em breve Jesus Cristo virá e nós devemos estar preparados. Que Deus nos abençoe, nos ajude a caminhar dentro dessa perspectiva de santificação, de trabalho diligente, de uma firmeza doutrinária, para que o nome do Senhor seja glorificado por todos, né? Seja glorificado, seja um nome exaltado por todas as nações. Deus nos abençoe.